Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal, o Portal do José. Hoje o nosso papo seria com o líder da oposição no Congresso Nacional, o deputado Alessandro Molon, mas vai ficar para essa semana. Ele ficou preso em compromisso, a gente não conseguiu. Então, se você quer fazer algumas perguntas sobre essa temática, né, sobre outras também que digam respeito à ação do parlamentar, podem colocar nos comentários ali e vamos tentar responder algumas questões aqui, né? Elucidar algumas questões. E você que está chegando agora, a sua inscrição é muito importante. Dê um clique, se inscreva, ajude a gente a ampliar o nosso portal que está crescendo bastante, né? Vamos seguir em frente. Gente, hoje, analisando a fala do ministro da Economia, numa coletiva que ele deu ontem, na saída do Congresso Nacional, falando da reforma tributária, eu me senti meio como um delegado de polícia daqueles contos do Rubem Fonseca, quando o delegado, depois de conviver com muitos criminosos, ele consegue perceber no comportamento de algumas pessoas a inclinação para a prática de um crime. Você observa e você fala assim, isso é fala de alguém que vai cometer um estelionato. Foi o que eu senti ontem, quando eu vi o ministro Paulo Guedes. Na saída do Congresso Nacional, ele, entrevistado ali nessa coletiva, né, ele ponderou sobre o que está em curso em relação à reforma tributária. Seria legal você pegar esse nosso papo hoje, aqui o nosso vídeo, e que você pudesse mandar para o seu amigo bolsonarista que acredita que esse governo está fazendo coisas muito boas, que é um governo que vai arrebentar, como diz o Edir Macedo, é um governo que vai fazer muitas coisas boas para nós. Pois bem, mande para ele para que o vídeo sirva de alerta para que ele saiba que ele vai ser assaltado, que ele vai ser roubado, que ele vai pagar mais impostos. E quando o causador disso for descoberto, ele já estará longe e seu amigo estará mais pobre. Na fala do ministro de ontem, não tem como a gente não perceber o mesmo comportamento estelionatárico que criminosos que enganam e ludibriam outras pessoas usam quando estão na sua prática delitiva, né? Disse o ministro Guedes, vamos acompanhar aqui a fala dele. Vamos lá. Aumenta os impostos. Nós estamos dizendo assim, não, nós não vamos aumentar os impostos. Então nós podemos redistribuir, criar uma base ampla, nova. E aí você pode, se você criar uma base ampla, nova, tributar um pouco ali, você pode então reduzir o imposto de renda, eliminar alguns IPIs, você pode até... Gente, o áudio não ficou muito bom, ele falou longe do microfone, mas eu li depois a resenha dessa matéria, eu vi a entrevista toda, eu não sei como é que os meios de comunicação vão tratar desse tema, mas dá para a gente meio que adivinhar o que vai acontecer. O que disse o ministro? Primeiro, ele partiu de uma fala absolutamente ilusória, né? A fala que disse que não haverá aumento de impostos. Por que eu digo ilusória? Porque essa frase aí por si só, ela não tem que ser aplaudida. Porque num país onde você tem uma super elite de bilionários que paga quase zero de imposto, em lugar nenhum do mundo a gente tem esse tipo de injustiça tributária, você dizer que não vai aumentar impostos para ninguém, isso significa um comportamento de injustiça por conta desse equilíbrio que a gente vive no Brasil. Então quem tem que comemorar é quem já não paga imposto na cúpula da economia do nosso país. Gente, a entidade Oxfam, que é uma instituição filantrópica criada na época da Segunda Guerra Mundial, analisando a estrutura tributária do nosso país, concluiu que os superbilionários, se eles fossem tributados em 1, 2, 2,5%, 3, 3,5%, somente isso, nós aumentaríamos a base de arrecadação de impostos de alguns grupos em até 50 vezes. Nós estamos falando em muito dinheiro de imposto no Brasil, sem penalizar uma base muito grande. Então, o que disse o ministro Paulo Guedes nessa sua fala estelionatárica, nessa fala serpenteante, a fala acrobática, esses salamaleques verbais que ele joga para as pessoas e que funcionam como um mantra, que é uma técnica para você iludir a vítima antes de você tomar a carteira da criatura, né? Ele disse que não haverá aumento de impostos, beleza. Porém, haverá uma tributação sobre coisas que não eram tributadas anteriormente. Por exemplo, ele descobriu que tem 38 milhões de brasileiros que são os invisíveis
e que, de algum modo, têm que desenvolver alguma atividade econômica para viverem. E, portanto, se estão na invisibilidade, também não pagam impostos. Então, ele quer atingir essas pessoas. Ele quer atingir todas as atividades que até hoje não foram percebidas pelo Estado para serem tributadas. Então ele diz na fala estelionatárica que não vai ter um aumento de imposto, mas vai ter a criação de novos impostos para quem não paga nada. Ora, se o cara não pagava nada, ele não teve um aumento de imposto. De fato, ele não teve um aumento, ele está tendo um imposto novo na vida dele. E se você é do tipo que faz alguma atividade para acrescentar renda à tua vida, e essa atividade informal, ela complementa o teu salário, ela vai passar a ser tributada. Então você vai ser tributado e você vai ter um aumento de tributo na sua vida pessoal. Então ele quer dizer que se você ampliar no nosso país a base de recolhimento de impostos, as pessoas que estão pagando imposto hoje vão poder pagar um pouco menos. Eu pergunto a vocês, vocês acham que depois que essa base toda for tributada, que vai ter alguém reivindicando redução de impostos para a classe média, para os trabalhadores brasileiros? Quem é que vai se organizar para isso? Onde essas coisas serão percebidas? Onde vai ser percebido se aumentar algum tipo de imposto no cigarro, no álcool, no açúcar, no trigo? Como isso vai ser percebido se for um percentual muito pequeno? Como as pessoas vão poder reagir? Que tipo de associação a sociedade tem para poder reivindicar junto ao ministro uma redução de impostos depois que a faca já tiver entrado nas nossas costas? Então mande esse vídeo para aquele seu amigo bolsonarista e diga a ele que ele vai ser assaltado. E se ele está comemorando alguma coisa, ele comemore antes de ser assaltado, porque depois que ele perceber, os estelionatários já estarão dobrando a esquina de jatinho, aí já será tarde demais. Então, gente, eu estou aqui fazendo esse papo com vocês aqui, mas para que a gente entenda com quem a gente está lidando. Aquela frase, você sabe com quem você está falando? Pois bem, é bom a gente saber quem está nos governando, para a gente poder se defender de alguma maneira. Aliás, questões que a gente vai poder trabalhar aqui com o deputado Alessandro Molon. E agora, num outro tema muito importante, gente, que eu não queria deixar passar despercebido, foi uma matéria assim muito comovente que tinha que estar sendo bombardeado o tempo todo nos meios de comunicação para provocar as pessoas que estão perdendo a sensibilidade, pessoas que estão perdendo a alma porque elas estão se vinculando a essa insanidade chamada bolsolavismo. Essas pessoas absolutamente egoístas, individualistas, pessoas que não têm amor ao próximo, que não conseguem mais entender o que significa viver numa sociedade, se preocupar com o outro. Por que eu estou falando isso? Eu vi essa matéria aqui de um rapaz de 22 anos, para mim uma criança, acho que por a maior parte de todos nós aqui. É injustificável. Alguém que estava na linha de frente, dedicando a sua juventude para salvar vidas. E a pessoa contrai o Covid e morre. Ele, pressentindo o que ia acontecer, porque ele já certamente tinha vivenciado muito isso na sua batalha ali, ele disse para a mãe: "Quero rosas brancas enfeitando o meu caixão", disse o técnico de enfermagem à mãe antes de ser entubado e morrer de Covid no Mato Grosso. O nome dele é Clédiston Kelps, 22 anos. Então, gente, eu fiquei olhando a matéria com muita atenção, né? Uma criança jovem aqui, e a troca de mensagens dele com a mãe. E vocês imaginam só, gente, esse drama. Ele já sozinho na enfermaria, ele já sabendo o que estava por vir, né? E ele diz: e se eu não ficar e vier a óbito? Para com isso. Ele diz: "Eu quero rosas brancas enfeitando o meu caixão. Para com isso, estou sendo realista." E quer uma rosa vermelha também. Então é uma vida preciosa que se perdeu na sua juventude, né? E eu pergunto a vocês, como alguém não pode se sensibilizar com esse tipo de situação? Se você tem algum amigo que, quando você conta uma história dessa, ele menospreza, ele diz que ele repete esse discurso hediondo, esse discurso assassino: "Ah, todos nós vamos morrer um dia. Ah,
isso era só uma gripezinha, isso é o vírus isso, vírus aquilo, e os empregos, como é que vão ficar. Quando a pessoa começar com esse tipo de discurso, é momento de você nunca mais falar com esse tipo de gente, porque é uma pessoa perigosa, uma pessoa que está carregando dentro de si uma maldade que nem ela mesma conhecia. E o pior de tudo é a gente ter gente insuflando essa maldade de cima para baixo. Na live que a gente fez com a senadora, ex-senadora Heloísa Helena, ela usou metáforas muito interessantes. Nós não temos um presidente, nós temos um soldado covarde que virou as costas para o povo brasileiro, largou o povo à própria sorte. Então, esse tipo de gente conseguiu extrair o que de pior a sociedade norte-americana criou, que é esse egoísmo, e eles conseguiram perverter esse individualismo, esse egoísmo, numa coisa desalmada, junto com a ignorância, que aí, pronto, virou um grande pacote de insensibilidade. E a gente está vivenciando os meios de comunicação passando pano, como se diz hoje, né, em cima dessa história, porque esses dramas, eles não estão sendo revelados assim a sua exaustão, esse tanto de gente que está morrendo, e esse tanto de pessoas, elas não estão sendo apontadas como vítimas de um genocídio que está em curso aqui no nosso país. Isso aí é uma coisa inegável, não dá para a gente politizar de uma forma mesquinha, mas a gente tem que responsabilizar aquelas pessoas que foram eleitas para cuidarem do povo brasileiro e não para ajudarem a matar o povo brasileiro, a distrair o povo brasileiro e confundir o povo brasileiro, conflitar o povo brasileiro. Então a gente tem que torcer de fato, gente, para que as instituições no Brasil elas se movimentem o mais rápido possível, para que esse impeachment saia, que a gente consiga enfrentar todo esse poder econômico, que a gente consiga revelar que os donos do Brasil, os donos do mundo, eles estão matando o povo brasileiro, estão matando nossos irmãos, estão matando nossos jovens. Então a gente tem que alertar, a gente tem que pisar, a gente tem que falar, tem que denunciar o tempo todo. Essa é uma forma da gente ter algum tipo de participação na nossa sociedade e da gente ajudar com que as coisas se modifiquem. Não é possível, se a gente não pode convencer as pessoas por argumentos políticos, vamos mostrar para as pessoas que estão aderidas a esse governo que elas estão ficando figuras desalmadas, são figuras que não podem mais pertencer a uma sociedade. São as mesmas pessoas que virariam as costas se Jesus Cristo fosse fosse como esse rapaz que morreu se comunicando com a mãe por um aplicativo, né? Gente, eu fico por aqui. Olha, ainda bem que vocês que estão aqui, vocês sabem o que eu estou falando e ainda bem que outras pessoas estão vindo para cá para a gente ampliar esse tipo de coisa. É isso que faz com que a gente tenha esperança e que faça com que a gente continue cada vez mais a apontar o dedo para essas feridas aí. Gente, eu fico aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.